Beleza? Obrigado. Então vamos lá, mais uma vez, estamos no nosso projeto Maratona Contabilidade, passando para vocês as últimas dicas que podem garantir pontos preciosos nessa disciplina que tudo indica será a segunda mais cobrada em prova, né? A maior vai ser informática e a segunda maior contabilidade. Então é muita questão, vale a pena se dedicar para acertar aí o máximo possível e ter esse diferencial, tá? O tema central aqui é o caça-erros, tá? A gente vai mostrar para vocês como é que as bancas costumam cobrar e a repetição assim daquela palavrinha-chave, daquela informação-chave, daquela dica ou macete que o examinador sempre usa nas questões que você, ao ler, e eu tenho certeza que você já leu bastante aí, meus alunos, por exemplo, e aí você já lê e já identifica, e aí vai criando aquela casca, né? De quando cair aquela palavra, aquela expressão, aquelas 2, 3 palavras, você já sabe que ali já tem um erro, né? Ajudando você nessa empreitada. Então vamos lá, pessoal. Ó, primeira questão. Ele fala, a contabilidade se define atualmente como ciência do patrimônio. Ciência do patrimônio. Cujo objetivo é captar os elementos sensíveis, perceptíveis e habituais de transações que afetem a riqueza da organização ou que possam afetar no futuro próximo ou distante, tá? Olha só, essa questão está errada porque o tema central da questão é objetivo da contabilidade, está lá no seu edital. Gente, vai cair uma questão de objetivo, tá? Conceito, objetivo, com certeza uma questão vai cair. Tá? Na última prova da PF foram 3 questões dessa área introdutória, que é o item número 1. Então, 3 questões é muita coisa, porque foram 24, né? E aí abriu mais espaço para ele cobrar. Se ele cobrar 20, talvez caia uma, caia 2, né? Se cobrar 24, talvez caiam 3, tá? Bom, pessoal, o objetivo da contabilidade não é captar, ó. Tá vendo? A palavrinha-chave, ó, captar. É fornecer informações. Captar significa trazer para si, né? E o objetivo é levar para fora da organização. Quer dizer, é uma coisa totalmente avessa ao processo de captar, né? Captação é o primeiro evento do que a gente chama de crase, que é o ciclo contábil, onde o C significa captar, o R significa reconhecer, deixando passar apenas aqueles que são verdadeiramente relevantes, o A significa Oi, pessoal, estão escutando agora? Opa, bacana. Eu estava falando, né, que o captar está no sentido, está dentro do ciclo contábil que a gente chama de crase. Crase é captar, o R é de reconhecer, o A é de acumular. Aqui é quando você faz aquele banco de dados, né? O S é de sumarizar. É quando você faz as demonstrações contábeis. E o E é de evidenciar. Pronto. Então, sabendo quem é a crase, né, o ciclo contábil já mataria também. Então, lembre-se, o objetivo da contabilidade é fornecer informações
aos usuários do sistema. Então, uma palavrinha já mudou tudo. Lembrando que esse conceito aqui, ó, de elementos sensíveis e tal, tá certo para captar, né? Mas não tá certo para o objetivo. Vamos lá para a segunda. No Brasil, a ciência contábil, desde as últimas alterações da Lei 6.404, vem se afastando da escola italiana, que é a escola precursora do mundo, tá? Ao mesmo tempo em que se aproxima da escola norte-americana. Essa questão está dentro do conceito de contabilidade e ela está errada. Conceitos de contabilidade inclui a evolução da contabilidade, tá? Pegando aqui o fio da meada, a gente tem 3 escolas que o Brasil adotou e adota. A primeira escola é chamada escola italiana. Ela é bastante rudimentar, antiga e tal. Ok? A escola italiana. Depois da escola italiana, surgiu a escola norte-americana. Essa escola norte-americana ela é muito importante porque ela embasou a edição da lei da contabilidade, que é a lei 6.404 de 76. Então, a escola norte-americana tem um embasamento importante porque ela foi o norte para a elaboração da contabilidade como um todo. E, por fim, a gente foi abandonando, né? Quer dizer, a norte-americana fez a gente abandonar a italiana e a próxima escola, chamada Escola Internacional. Que, na verdade, como o nome já diz, aqui é uma escola para todo mundo, né? O Brasil adota aí dados estatísticos, né? Informações dos mais relevantes institutos, comitês do mundo. Então, a escola internacional fez com que a gente abandonasse a escola norte-americana. Então, essa escola internacional, a cada dia que passa, vem editando cada vez mais normas, e essas normas chegam no CFC, Conselho Federal de Contabilidade, e a função do CFC é filtrar essas informações que vêm lá de fora, gerando o que a gente chama de CPC, que é o Comitê de Pronunciamento Contábil, esse que está no seu edital, por exemplo, e as NBCs, que são as normas brasileiras aplicadas à contabilidade, que são as normas aplicadas à contabilidade pública, tá? No seu edital cairá o CPC, né? Porque a gente está embutindo aí nos contextos, e a NBC, ela é base do MCASP, que tem nele o item número 12 do seu edital. Boa parte dele, por exemplo. Então, resposta falsa, tá vendo? Por quê? Ele diz que com as alterações da Lei 6.404, que a gente não abandonou a lei, a gente só abandonou a letra fria da lei, a gente vem se afastando da escola italiana, já se afastou há muito tempo, então aí já tem um erro, né? Mas o erro maior é quando ele afirma que ao mesmo tempo que se aproxima da escola norte-americana. Não, a gente vai, com as alterações da lei, a gente vem se aproximando cada vez mais dos institutos internacionais, como por exemplo, o IFAC e o IASC, esses 2 institutos que regem a contabilidade pública e privada, respectivamente. Ok? Mais uma. O objeto da contabilidade é a prestação de contas aos cidadãos a respeito da situação patrimonial das entidades. Ele afirma que o objeto da contabilidade, o objeto, assim, o que é a massa, né? Usando a física aí como parâmetro, usando a massa da contabilidade é a prestação de contas. Eu estou lembrando de massa, eu estava vendo um vídeo no YouTube que o cara calculava as massas dos átomos. Gente, pelo amor de Deus, olha só, um átomo que ninguém vê, imagina a massa, né, dos produtos químicos, da tabela periódica, né, a massa dos produtos da tabela periódica. Vê se pode um negócio desse. Tem gente que estuda isso. Ciência, meu amigo, ciência é tudo, né? O objeto da contabilidade é a prestação de contas. Gente, prestação de contas
é uma nomenclatura, é uma expressão utilizada para a área pública. Claro que a gente pode usar na iniciativa privada. Não tem nada que impeça um vendedor de uma loja de sapatos ser indagado pelo gerente para ele prestar contas, sei lá, de um dinheiro que ele pegou, entendeu? Mas essa expressão prestar contas já é mais usada na área pública, justamente por quê? Porque o cidadão brasileiro, mais o poder legislativo, que são os chamados usuários primários, quando a informação é pública. Então, o cidadão brasileiro e o Poder Legislativo são os únicos primários. Eles precisam receber informações, principalmente do Poder Executivo. Nada melhor para informar do que os dados contábeis, né? Dados contábeis. Os dados contábeis, se é que você não está nesse planeta durante os últimos 10 anos, já derrubou um presidente da República, né? Aqui no Brasil, né? Os dados contábeis, por quê? Uma vez chegando, principalmente, porque assim, quando os dados contábeis chegam ao eleitor, o eleitor ele usa o poder que ele tem, né? Vota, não gostei dele não, ele tá ruim aqui nas contas, né? Ou gostei dele, tá bom nas contas, enfim, liberdade, né? Por democracia. Mas quando chega no Poder Legislativo, aí o Poder Legislativo vai julgar as contas, né? Vai julgar as contas do presidente da República e de outros chefes de poderes, e também alguns presidentes de órgãos, de autarquias, por exemplo, tá? Então, os dados contábeis eles servem para embasar o comportamento e até o julgamento de um poder. Por isso que eles são importantíssimos. E no meio termo aqui, para não deixar essa informação ser fake news, né? A famosa fake news, elas vão ser auditadas. Tem a auditoria. Quem faz essa auditoria é o Tribunal de Contas, no caso do Presidente da República, o TCU. Então o TCU ele entra para fazer a famosa auditoria, para assegurar que essas informações contábeis estão dentro da legalidade. Ou se não estão, se elas não estão, entendeu? Eles vão avalizar se estão ou não estão. E eles emitem, né, para o Poder Legislativo um parecer, que inclusive pode ser jogado no lixo, tá? O Poder Legislativo não está obrigado a usar esse parecer, mas é legal que use porque é um parecer técnico, né? É um parecer contábil, administrativo, etc. Bom, tudo isso para ir um pouquinho além, né? Isso aqui você vai ver. Isso aqui a gente pode dizer que vai cair no item 12 do edital, tá? No item 12, ele pode usar esse item 12 para ir além um pouquinho da letra da lei. Mas voltando à questão. É objeto da contabilidade prestar contas, informar as pessoas de como estão as contas públicas? Claro que não, né, pessoal? É o objetivo. Ó. É o objetivo que se materializa como essa função de prestar contas. Ele só trocou o nome, né? Porque geralmente a gente fala fornecer informações, né? E aí o danado trocou por prestação de contas, tá? Então, o objetivo da contabilidade é a prestação de contas aos cidadãos a respeito da situação patrimonial. Não esquece, o cidadão brasileiro, ele é um usuário primário das informações públicas, tá, gente? Porque se ele for cliente de uma loja, esquece a administração pública, aí ele vai ser um usuário externo, já mudou completamente. Então, por exemplo, eu entro no portal da transparência para saber como é que está o governo, as contas do governo. Aí eu estou querendo saber para quê? Para embasar meu voto, para embasar meu apoio ou não a quem está no poder. Isso é a minha função como primário. Agora, eu estou lá numa loja querendo comprar, querendo ser investidor dela, querendo ser sócio dela. Aí eu sou um usuário externo, porque aí já é a visão privada. Tudo certo? Então, claro que aqui estamos no conceito também, já que objeto não é objetivo, né? E o objeto não está no edital, então a gente associa a expressão objeto à expressão conceitos, que está no edital. Tá? Não é a prestação de contas, objeto é o patrimônio. Pessoal, escreve aí nos comentários, que vai aparecer aqui na tela, o pessoal que está assistindo depois, por exemplo,
que não são seus concorrentes, tá, gente? Vai passar todo mundo, vai passar você, o pessoal que está assistindo depois, fique tranquilo, tá? Tem vaga para todo mundo e essa aula vai te ajudar a você atingir esse objetivo, tá? Escreve aí quais são os 3 elementos do patrimônio. Quais são os 3 elementos? Pode ser com as siglas. Escreve aí, pessoal. Vamos ver quem está afiado. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Eu vou cuidar do patrimônio, no sentido de estudá-lo. APPL. Já matou. A, que é igual a P. A gente pode incluir passivo exigível, mais PL. Essa é a equação fundamental do patrimônio, tá? Essa é a equação fundamental do patrimônio. Ativo é igual a passivo exigível, mais PL são os 3 componentes do patrimônio governamental. Atenção, dentro do patrimônio e dentro dessa equação, nós temos ações econômicas, atenção, e temos ações financeiras. Ah, mas pode ter as duas ao mesmo tempo? Pode, tá, gente? Não tem problema não. Ó, sinônimo de patrimônio, ele pode usar as siglas, né? Ó, ativo, passivo e PL, pode ser usado. Pode também trocar ativo por recurso ou aplicação. Passivo exigível, ele pode ser trocado por obrigações ou origens. E o PL, ele pode ser trocado por saldo. Entendeu? A expressão patrimônio não tem muito sinônimo não, assim, sabe? Para ser cobrado em prova, nunca vi assim um sinônimo. Ele pode trocar assim os componentes do patrimônio, né? Por exemplo, o ativo eu posso chamar de recurso, posso chamar de aplicação, posso chamar de bem, posso chamar de direito, meus direitos. Posso chamar de devedoras, são as contas, tá vendo? Tem muito sinônimo, mas dos componentes. Patrimônio não tem. Eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, que o patrimônio ele é gênero, ou patrimonial é gênero. Economia e finanças são as suas espécies, tá? Agora, um detalhe importante. Quando ele falar, atenção, quando ele falar da área pública, pessoal, aí nós teremos mais um componente que não tem na iniciativa privada, por obrigação de demonstração, que é a parte orçamentária, viu? Isso já caiu em prova. Por isso explica por que nós temos leis orçamentárias, por exemplo, que são obrigatórias para o governo editar. Quem já foi meu aluno aí de AFO sabe que nós temos as leis orçamentárias, que seria o verbo para português, a tabela verdade para o raciocínio lógico, entendeu? Contas e débito e crédito para contabilidade. Então, as leis orçamentárias são muito importantes para a área pública. Por isso que tem uma demonstração contábil só para a parte orçamentária. Mas olha só, orçamento, economia e finanças é tudo patrimônio, tá? Você fala assim, Paulo, meu patrimônio, eu já sei que você vai me dizer todo o seu patrimônio. Desde um cachorro que você tem até um apartamento lá em Copacabana, entendeu? Lá em Tambaba. Não sei se você conhece Tambaba em João Pessoa, tá? Uma praia maravilhosa. Vai lá, recomendo, Tambaba, hein? Paulo, tem um apartamento lá em Tambaba. É o seu patrimônio. Agora você fala, Paulo, minhas finanças, você está me dizendo só o seu dinheiro. Entendeu, pessoal? Só o seu dinheiro. Paulo, meu dinheiro, entendeu? Dinheiro do banco, dinheiro que eu tenho em caixa, dinheiro que eu tenho na carteira. Se eu falar economia, a palavra economia, ela vai além das finanças. Ela tem a ver com os direitos e deveres. Direitos e deveres. Que não necessariamente tem dinheiro na jogada. E quando eu falo orçamento, eu estou falando necessariamente de planejamento, estimativas do que vão ser feitos. Ok. Repete a pergunta aí, por gentileza. Quem fez a pergunta? Foi a Ana que falou, quando falar economia, quer dizer que é patrimônio mensurável, mas não é em dinheiro. Sim, exatamente, Ana. Quando a gente fala economia, a gente está indo além do dinheiro. Por exemplo, a economia envolve o seu celular. O seu celular não é dinheiro vivo, mas é economia, porque por meio dele você pode fazer transações. Você
Você pode fazer transações com as pessoas, trocar, vender, você tem que depreciar, entendeu? Já o orçamento você só vai ver no item 12 do edital. No item 12 do edital tem a parte pública, né, que é a estrutura conceitual da área pública, e lá fala dos orçamentos governamentais. E existe um orçamento, que na verdade é a LOA, né, tem 3 leis orçamentárias, mas a demonstração contábil do orçamento é só da LOA, tá? Não existe da LDO e nem do PPA. Nós ainda temos PPA e LDO. Isso pode cair na sua prova, viu? Isso está assim, não está expresso, mas está implícito no item 12 do edital. Mas eu quero que você fique atento a isso. Ó. Quando a lei orçamentária anual ela é elaborada, eu preciso registrar o que foi elaborado dentro dela e o que está sendo executado no ano seguinte para fazer confrontos do que foi feito. Isso só existe na área pública. Na área privada, não existe a obrigação de ter orçamento publicado em demonstrações contábeis. É uma boa pergunta e prova isso aí, hein? Já pensou? Tudo certo? Então, gente, a palavra-chave aqui, ó, o conceito, né? E a palavra-chave, ó, internacional. Desculpa aqui, não é internacional, obviamente. A palavra-chave aqui é justamente o fornecer de novo, né? Internacional é do bloco anterior. Beleza, corrigido. Segue o baile, pessoal. Gostaram aí? Beleza. Vamos seguir. Um dos requisitos para que um recurso seja classificado como ativo, isso cai muito em prova. Isso a gente vê lá na terceira aula, né, quando é presencial, ou lá para a quinta, sexta aula quando é online, que são assim os motivos, né, as fontes, os requisitos para que um item a gente classifique como ativo. Porque assim, o ativo é uma bolinha, entendeu? O ativo é uma bolinha. E aqui está cheio de bens e direitos. Ó. Nem todos os bens vão entrar. Nem todos os bens vão entrar no ativo. Assim como nem todos os direitos vão entrar no ativo. Ó. Tem direito e bem que simplesmente ficarão fora do ativo. Porque não carregam consigo alguns requisitos. Tá? Que eu já falei várias vezes, inclusive em outras aulas aqui do nosso projeto Maratona Contabilidade. Tá? Ele fala assim, um dos requisitos... Aí, ó, o que é requisito? Ó? Um ativo, para ser ativo, ele precisa, que são os bens e direitos, carregar consigo 3 requisitos, pessoal. O primeiro requisito é ser gerado no passado, ser fruto de uma venda, de uma compra, né? Inclusive no Estado é a mesma coisa, tá? O segundo requisito é você poder controlar no presente. É o controle. Tá? E o último requisito é que, no futuro, a entrada, né, que a gente está falando aqui de entrada, que se fosse passivo seria a saída, né? Mas aqui é a entrada desse bem, desse direito, já que a gente utiliza o regime de competência. Você possa ganhar um benefício econômico e um potencial de serviços. Tá? Muita gente pergunta assim, Paulo, benefício econômico eu já sei o que é dinheiro. Tudo bem, pode pensar em dinheiro, tá? Mas muita gente fala assim, Paulo, se cai na prova, o que é um potencial de serviços? Fica uma coisa meio YouTube, né? Vou te dar um exemplo. Ó. O Banco Central do Brasil, para quem não é de Brasília, ele fica, sabe aquela distância para algum lugar assim, que de carro, de ônibus, de aplicativo, é muito perto, mas se você for a pé, é muito longe, sabe? Aquela distância marota, né? Que você for de carro assim, não dá tempo nem você gastar assim, o dedo do pé com o acelerador que você já chega lá. Mas se você for a pé, é um mundo de distância. Então, o Banco Central do Brasil, para a rodoviária que fica a estação central do metrô do DF, é um pouquinho longe, assim, dá para andar um pouquinho, entendeu? E a gente sabe, né, pessoal, que a gente não quer chegar no trabalho suado, né? Enfim, ou na chuva, por exemplo. Então, o que pode acontecer? O Banco Central, por exemplo, pode comprar, isso foi um projeto que já houve há muito tempo no Banco Central, de comprar patinetes elétricos, entendeu? Para deixar numa estação lá, ao lado da estação do metrô, para que servidores do Banco Central, isso é uma política de
sustentabilidade, para que as pessoas, por exemplo, não deixem o carro em casa, entendeu? Realmente venham de metrô, porque tem um atrativo, né, e tudo mais. Aí as pessoas vinham de metrô, onde moravam, né, vinham de metrô, chegavam lá, pegavam o patinete, teria lá um aplicativo para desbloquear o patinete, e esse patinete ia lá, entendeu? Ele chegaria no Banco Central mais tranquilo, entendeu? Sem precisar procurar vaga e tudo mais. O que o Banco Central ia ganhar com isso? Porque o Banco Central ia gastar uma grana, né? O que o Banco Central ia gastar com isso? Porque o patinete, ó, ia ser comprado, o patinete, então gerado no passado. O patinete ia ser controlado no presente, claro, como patrimônio público, ia ter o controle, inventário e tudo mais. E no futuro, o que o Banco Central ia ganhar com isso? Dinheiro não era, porque o servidor não ia pagar nada, porque o bem é público. Ia ganhar o quê? Um servidor que ia chegar, ó, tranquilo, entendeu? Trabalhando melhor, menos estressado, deixou o carro em casa, aí o patinetezinho ele vai e volta, deixa lá, pega o metrô, vai para casa, entendeu? Isso é potencial de serviços. É uma coisa que não é mensurada em dinheiro, é em trabalho melhor, entendeu? Mas isso não entra no patrimônio, tá? O que entra é o futuro que isso vai gerar, entendeu? E não o serviço em si. É o futuro, que é o próprio patinete que vai gerar esse serviço. Ok, pessoal? Então, potencial de serviço não é dinheiro, é um serviço melhor que eu pretendo ter, ou usufruir, ou oferecer, caso eu tenha esse ativo. Tudo bem? Aí vamos voltar à questão. Um dos requisitos, são 3, e eles são cumulativos, tá? Eles são cumulativos. Tem que ser gerado no passado e controlado no presente e gere no futuro benefícios econômicos e potencial de serviço. Então ele está dizendo que um dos requisitos para um recurso, tá vendo? Ó, o exemplo aqui, ó, que eu falei para vocês. Ele trocou ativo por quê? Por recurso, né? Seja classificado como ativo de uma entidade, é o seu controle. Está aqui, ó, controle no presente, ó. Está aqui, ó, controle no presente. O que significa sua propriedade legal? Aí, ó, pegou pesado. Por quê? Pegando aqui, ó, o presente, aí eu vou ter os chamados indicadores de controle. Quais são os indicadores de controle? Em tese, são 2. Ou você tem a propriedade dele, ou você tem a posse. Ou seja, você não precisa ter a propriedade do bem, basta ter a posse dele. Então, quando ele fala assim, ó, como ativo de uma entidade é o seu controle. O que significa? Aí ele colocou essa vírgula aqui, ó. Agora é aula de português, ó. Ó. Ele colocou essa vírgula, ó. Colocou essa vírgula. E começou uma frase com o quê? Que é a mesma coisa que, né? E como uma frase começa com pronome relativo, ela é uma oração adjetiva, né? E quando começa antecedida de vírgula, é uma oração adjetiva explicativa. Ele está explicando que significa propriedade legal, o que deixa a questão falsa. Porque quando você explica, você não dá margem para outras opções. Se não tivesse a vírgula, ó, se não tivesse essa vírgula, seria uma oração adjetiva restritiva. Dizia o seguinte, o que significa sua propriedade legal, mas que teria outra opção, que seria a posse. Por isso que a questão foi considerada falsa, minha gente. Vocês acreditam nisso? Isso, o Bruno está completando bem. Ó. Você pode completar aí, Bruno, falar assim, posse e propriedade. O fato de dar acesso, ou restringir, ou negar, né, e tudo mais, e respeitar as qualidades da informação, Bruno, já são medidas de reconhecimento, tá? Para indicadores de controle não tem respeitar as qualidades da informação contábil. Isso, exatamente. Ó. Então seria assim, ó, ativo, ele tem que ter 3 requisitos. 3 requisitos. Passado, presente e futuro, que gere benefícios econômicos e potencial de serviços. O presente, ele tem os chamados indicadores de controle, que é a propriedade e a posse, entendeu? Juntando tudo isso, vem as chamadas medidas de reconhecimento. Eu vou reconhecer esse bem quando ele respeitar as regras acima, quando ele for mensurável, tá? O patinete que eu falei para vocês no exemplo anterior tem que ser mensurável. E respeitar a qualidade da informação contábil, tá? Estão perguntando aí sobre a cumulatividade. Requisitos são cumulativos.
Os indicadores de controle são alternativos. Basta ter um deles, tá? E o reconhecimento voltou a ser cumulativo. É só os indicadores de controle que são alternativos. Você precisa só ter um deles. Por exemplo, você tem o poder para deixar as pessoas entrarem ou não no seu carro. Então ele é seu, entendeu? Não precisa ser seu comprado. Se você tem algum documento que diz que ninguém pode entrar no carro e que você manda no carro, você é o dono do carro. É igual aluguel de carro. Quando você aluga um carro, ninguém pode entrar no carro, você estando com o carro alugado. Nem o dono da locadora pode entrar no seu carro. O carro é seu naquele momento, entendeu? Mas, na verdade, você não tem a propriedade, você tem a posse dele. Entendeu? Só que o aluguel de carro ele é tão pequeno o tempo, né, que ninguém vai contabilizar, né? Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Ó. O tema aqui é patrimônio. Esse é o tema patrimônio, que é o item número 2 do edital, né? E lembre-se, controle presente. O controle tem que ser do presente. E os indicadores são propriedade e posse. Quando ele falar em posse, você pode lembrar assim, ó, posse, eu tenho acesso, eu posso restringir a pessoa de entrar, eu posso negar a pessoa de entrar, eu uso para atingir o meu objetivo, entendeu? Esse aí é tudo incluído em posse. Tudo certo? Olha aí, ó, mais uma. Eu estou sentindo que vai cair uma questão dessa, viu? De como você reconhece um ativo e um passivo. É sempre comum cair, ó. 2018, é uma prova bem recente. Próxima. Acerca da equação fundamental do patrimônio e das suas situações líquidas, o passivo a descoberto ocorre quando o ativo é igual ao passivo, fazendo com que o patrimônio líquido seja igual a zero. A gente recorre primeiro à equação fundamental do patrimônio, que é ativo é igual ao passivo exigível mais PL. Só que PL não é legal estar em fórmulas, tá, gente? PL é uma coisa de patrimônio. Então a gente substitui PL por situação líquida. Porque situação líquida pode transitar, pode vir para cá, entendeu? Do lado do ativo, entendeu? E PL não pode. Tudo certo? Beleza. Bom, essa é a equação fundamental do patrimônio. Vou pegar aqui o PL, porque dá para a gente brincar aqui. O ativo é igual ao passivo exigível mais PL. Se eu estou dizendo que o ativo é igual ao passivo exigível mais PL, eu estou dizendo que o ativo é maior, nessa situação aqui, maior do que o passivo. Eu estou dizendo que o ativo é maior do que o passivo. Ok? Essa situação é uma situação que a gente chama de superavitária. Eu tenho mais ativo do que passivo. Então, eu tenho 10 de ativo, 8 de passivo. Esses dois estão faltando, é o PL. Justamente para completar a fórmula, né? Agora, por acaso, atenção, se o ativo for menor do que o passivo, eu vou ter uma situação deficitária. Significa que eu tenho 10 de ativo e 12 de passivo. Esses R$2 que estão faltando, ó, eu vou dizer que é uma situação líquida negativa. Entendeu? O que é uma situação líquida negativa? É quando a situação líquida está no lado do ativo. Então é como se fosse o PL viesse para esse lado de cá. Ó. Ficasse assim, ó, ativo mais SL é igual ao passivo. Essa situação é uma situação na qual o passivo, o ativo, para ficar igual ao passivo, tem que usar um pouco de PL. Mas se o PL estiver no lado dele, esse PL ele é simplesmente negativo. Entendeu? Ele está com o sinal de mais só por questões de somas matemáticas, tá? Mas é uma questão de patrimônio. Então, essa situação aqui é a mesma que eu falei aqui. Ó. Ativo é menor do que o passivo. Ou seja, o passivo está a descoberto. Pelo menos parte dele. Então, qual o erro da questão? É dizer que um passivo a descoberto, que é uma situação deficitária, passivo a descoberto, é quando o ativo é igual ao passivo. Não, o ativo tem que ser menor do que o passivo. Se você colocar valores, pessoal, eu sempre recomendo aos meus alunos colocar valores, tá? Ó, você coloca que o ativo é 10, né? Ativo, e o passivo 12, entendeu? Então eu vou ter aqui, ó, ativo igual passivo? Não, porque o ativo tem 10 e o passivo tem 12. Para que eu feche o patrimônio, eu tenho que somar mais 2 aqui, minha gente, ó. Ó. SL, ó.
entendeu? Aí o SL de 2, só que esse 2 é negativo, levando ele para o balanço patrimonial aqui, ó. Ativo mais SL, tá do lado dele, não deveria, é igual passivo. Entendeu? Pode cair na sua prova texto, pode cair fórmula, pode cair esse balançozinho aqui, ó, essa figurinha, pode cair essas 3 formas na prova. Entendeu? Vocês entenderam, pessoal? Isso, Bruno, pode ser também essa fórmula aí. Só que quando a gente coloca fórmula, é melhor a gente colocar a expressão SL, porque PL é uma expressão usada em balanço patrimonial. Não é legal a gente usar em fórmulas. Mas você pode, tá? Porque no final das contas, você vai acertar a questão, tá? Mas troca por SL, porque SL fica melhor, porque SL é a situação líquida como você está. Não é um P, porque PL é uma coisa patrimonial, dentro do balanço. É uma expressão mais significativa para o balanço, e não para fórmulas. Beleza? Beleza. Então, gente, a questão está errada. Deixa eu apagar aqui. O tema aqui, ó, é SL e equação fundamental do patrimônio, que está no item 2 do edital. E, claro, o passivo à descoberta é quando o ativo é menor do que o passivo. Tudo certo? Ó, quando o ativo é igual a SL, situação que eu estou começando a empresa. É chamada instituição de uma empresa. Quando o ativo ele é igual ao passivo mais SL, essa situação é superavitária, que é a equação fundamental do patrimônio. Quando o ativo é igual ao passivo, aí a situação é nula. Quando o ativo mais SL é igual ao passivo, situação deficitária, que é o passivo a descoberto. E quando a SL tiver igual ao passivo, situação de falência. Ou alguma coisa que o valha. Atenção! Quando o SL estiver no lado direito do balanço, situação negativa. Quando o SL estiver no lado... Desculpa. Lado esquerdo, tá? Quando o SL estiver no lado esquerdo do balanço, situação negativa. Quando o SL estiver no lado direito do balanço, situação positiva. Então, são várias manhas e dicas para que na hora da leitura de um texto, você já saiba que está errado ou não. Porque quando você fala assim, situação líquida, do lado do ativo, você fala assim, do lado do ativo, já esquece. Já é situação péssima. Entendeu? Beleza. Próxima. A respeito dos componentes patrimoniais e dos fatos contábeis, um tema muito cobrado em prova. Ó. Vamos caçar o erro aqui dessa danada. O fato contábil permutativo é aquele que não provoca alterações no patrimônio líquido. Certíssimo. Ele não altera o patrimônio líquido para cima e para baixo. Faltou ele dizer quantitativamente, tá? Mas dá para entender que é quantitativamente. Mas ele fala, nem modifica a composição do ativo circulante com o aumento das disponibilidades. Aí viajou, pessoal. Porque é o seguinte, ó, vamos dizer assim, eu comprei uma mercadoria à vista. Se eu comprei uma mercadoria à vista, está saindo caixa, credito. E está entrando a mercadoria, debito. Entendeu? Qual é a influência disso no patrimônio líquido? Nenhuma. Ó. Não aumentou nem diminuiu. É apenas qualidade. Que também não é nada. Qualidade e nada é a mesma coisa. Então, assim, ó, quando eu digo que um fato é permutativo, eu digo que ele não altera a situação patrimonial. Então, ele não altera aquela conta que a gente aprendeu. Ele não altera quantitativamente a equação fundamental do patrimônio. O ativo está igual ao passivo exigível mais PL. Ele não alterou isso aqui, entendeu? O PL não aumentou, não fez nada. Mas as contas patrimoniais caixa e mercadoria foram alteradas. Quantitativamente, inclusive, ó. Então, cuidado, ó. Uma dica que eu sempre falo para meus alunos, ó. Uma coisa é a mudança nas contas patrimoniais e no PL. No PL como parcela do patrimônio. No caso das contas, há uma mudança quantitativa. Sempre, entendeu?
Já no PL, eu vou ter uma mudança apenas qualitativa. E qualitativa e nada é a mesma coisa. Lembrando que essa mudança que eu estou falando é do fato permutativo, tá? Tudo bem? Por quê? Porque nos outros fatos há uma mudança das contas quantitativa e há uma mudança do PL quantitativa também. Tá? A questão está errada porque ele afirma que nem modifica a composição do ativo. Modifica a composição do ativo circulante, mas não do PL. Lembrando, ó, o tema aqui é atos e fatos e a palavra-chave é fato permutativo. Não altera o PL, pelo menos quantitativamente, mas altera as contas. Já o fato modificativo altera o PL e as contas, tá? E o fato misto altera o PL, mas de forma parcial, e as contas também. Então, cuidado com essa danada aqui, ó. Porque o permutativo não altera o PL, mas altera as contas. Aumenta e diminui. Muito bem. Viu aí como é que é caça-erro? Uma palavrinha, tá vendo? E vai cair do mesmo jeito na prova. Pode ter certeza. Entendeu? Talvez com outras palavrinhas e tal, mas é o mesmo sentido. Próxima. Com base nos pronunciamentos técnicos do comitê, na disposição da lei, parará, a classificação de ativos e passivos como circulantes ou não circulantes deve obedecer a um ciclo operacional. Pessoal, o ciclo operacional é o seguinte, ó. Aqui houve a compra de mercadorias. Compra de mercadorias, tá? A prazo. Aqui houve uma venda da mercadoria a prazo também. Aqui, isso é tudo tempo, ó. Venda de mercadoria a prazo. Aqui houve o recebimento, o pagamento, perdão. Houve o pagamento da compra. Aqui houve o recebimento da venda. Regime de competência, tá? Olha só, quando eu tenho, atenção, ó, quando eu tenho a compra de algo, até o pagamento desse algo, eu tenho o que a gente chama de ciclo econômico. Então, o ciclo econômico ele se encerra quando tem a primeira entrada ou saída de dinheiro vivo, seja pagamento ou recebimento. Pagou, encerrou o ciclo econômico, né? Desculpa aqui. Ciclo econômico. Só que quando houve o primeiro pagamento, iniciou, e quando recebeu, terminou, o chamado ciclo financeiro. Foi o que eu ensinei para vocês no começo da aula. Econômico não tem nada a ver com dinheiro. Financeiro tem que ter dinheiro na jogada. Tá? Esse ciclo pode ser de, sei lá, uma semana, tá, gente? Mas pode ser de 14 meses, entendeu? Então, esse ciclo aqui, todinho aqui, ó, que vai desde a hora que você comprou um estoque até a hora que você recebe a venda, recebe o pagamento da venda, que foi feita a prazo, é chamado de ciclo operacional. Se esse ciclo operacional, atenção, ó, se esse ciclo operacional encerrou aqui, ó, aliás, se o ciclo operacional invadiu um ano, isso aqui é um ano, isso aqui é o segundo ano, ano 2, tá? Eu estou dizendo, então, que aquilo que vai acontecer no ano seguinte, para o final desse ano aqui, ó, é circulante. Entendeu? Porque faz parte do mesmo ciclo da organização. Tá? Então, por exemplo, de 14 meses. Agora, e se for de uma semana? Né? Tudo na empresa acontece em uma semana. É impossível, por lei, sei lá o quê, que não aconteça dentro de uma semana. Então, na verdade, nós não temos 2 anos, entendeu? Nós temos apenas uma semana. Só que uma semana é menor do que um exercício social, que normalmente é igual a um ano civil. Entendeu? Então, o que vale para determinar o que é circulante e o que é não circulante? É justamente o tempo do ciclo operacional. Se o ciclo operacional é de 14 meses, provavelmente ultrapassa um exercício e ele continua sendo circulante. Só que se ele for menor do que um ano, ele vai ser menor do que um exercício social, pessoal, que é justamente um ano aqui, ó.
E aí o exercício social será o parâmetro para determinar quem é circulante e quem é não circulante. Então, por isso que a resposta está falsa. Por quê? Porque não tenho como saber se o ciclo operacional é maior do que o exercício social. Então é assim, ó. Exercício social terminou aqui. Ciclo operacional terminou aqui. Vale o ciclo operacional. Agora, se o exercício social terminou aqui, exercício social, e o ciclo operacional terminou maior, e a gente sabe que muitas empresas têm para receber coisas depois de um ano, entendeu? Aí, pessoal, vale o ciclo operacional. Vale esse aqui. Ou seja, dos dois, sempre o maior deles. Ora, se vale um, vale o outro, o deve tá falso, né? Então, não tem como a gente ter uma aula de caça-erros sem falar de deve e pode. Olha, isso é uma liturgia em prova de concurso, cobrar o deve e o pode. Porque às vezes o deve e o pode estão errados, às vezes estão certos, trocar o deve pelo pode, depende muito do que ele está falando. Então, como eu falei, ó, plano de contas, isso aqui faz parte do plano de contas, né? E não poderia faltar, óbvio, na nossa aula, o deve e o pode, né? O deve é aquela palavra que a gente chama no direito de vinculada. Deve não tem exceção. Pode é o famoso discricionário, ou seja, pode, então, pode ter, pode não ter, né? Lembrando, ciclo operacional e exercício social, dos dois, sempre o maior deles. Então, se eu não sei qual é o maior, usar o deve aqui deixou a questão falsa. Poderia ser o pode. Beleza. Parabéns aí. Próxima. Aí, ó, da sua polícia. Já pensou em 2022? Você já está lá com o crachá lá da Polícia Federal, hein? Fazendo todas as operações, saindo no Jornal Nacional, né? Equipe Tapioca. Equipe Tapioca está fazendo uma operação no interior do Amazonas e prendeu 55 prefeitos acusados de corrupção, foi tudo para cadeia. Flagrante. Já pensou? Equipe Tapioca. Está parecendo o programa No Limite, né? Equipe Tapioca e Equipe Pamonha. Vamos lá. Com relação à natureza do patrimônio e aos mecanismos para o seu controle, o momento da apropriação mensal de um seguro contratado para 12 meses, o crédito deverá ser feito na conta banco ou conta caixa. Gente, essa palavra cai muito em prova. Apropriação. Quando ele fala apropriação, ele está querendo dizer que você chegou ao final do mês e você tem a obrigação de pagar, mas você não pagou ainda. Então, um seguro que é fechado por 12 meses, aqui, ó, fim do primeiro mês. Fim do primeiro mês aqui, ó, tá? Significa que você usufruiu do seguro, porque esse seguro é igual taxa. Você não precisa pagar para ter, não. Basta, aliás, você não precisa usar para ter que pagar. Basta estar à disposição que você tem que pagar. Por exemplo, a taxa de lixo. Se você não colocar o lixo para fora, sei lá, você tem um sistema na sua casa que recicla, você não usa, você vai pagar do mesmo jeito. Por quê? Porque o sistema de coleta de lixo está à sua disposição. Só basta estar à sua disposição para você pagar a taxa de lixo. Aqui é a mesma coisa. O seguro, basta o seguro estar à sua disposição. Mas, Paulo, eu não usei o seguro, mas ele estava à sua disposição. Então, esse mês aqui é o chamado mês de apropriação. Gente, isso aqui serve para folha de pagamento, serve para muita coisa. Regime de competência, caixa, que é a base do que a gente está falando aqui. Chegou ao final do mês, o que vai acontecer? Ó? Chegou ao final do mês, você vai lançar que você tem essa dívida agora. Porque se você cancelar aqui, por exemplo, ó, você cancelou aqui, ó, cancelamento, tá? Você vai ter que pagar, gente. Vamos dizer que tem a possibilidade de você cancelar cada mês. Não precisa esperar o final do 12º. Você vai ter que pagar esse mês. Mas, Paulo, eu não usei nada. Não tem que falar disso. É igual você chegar num hotel, deixar suas coisas no hotel, por exemplo, entendeu? E sair, viajar o mundo inteiro e voltar no final do mês, entendeu? Aí você vai dizer assim, pô, mas eu não usei o hotel. Sim, mas suas malas ficaram aqui. Vou ter que apropriar aqui e você vai ter que pagar. Então vai ser um débito e um crédito no final do mês. O débito
vai ser numa despesa, chamada de seguros. E o crédito vai ser num passivo seu, que é seguros a vencer. Entendeu? Aí, chegou o quinto... Sabe quando chega o dia do boleto? É igual chegar a conta do bar, né? Você bebeu, pediu tudo que deu mais caro, aí chegou a conta do bar, aí vem a dolorosa. No quinto dia útil ou não, do mês seguinte, vem um boleto, né? Para você pagar. Aí no boleto, você vai debitar e creditar também, ó. Você vai debitar na conta seguro a vencer, para cancelar essa conta, e o crédito, né? A conta caixa, que é onde você paga, ou conta banco, né? O que está errado na questão aqui? Que no final do mês, que é o mês de apropriação, e não no mês de pagamento, que é isso aqui, ó. O mês de pagamento é o mês do quinto dia. Ele está dizendo que haverá um crédito na conta banco. Não, o crédito vai ser no quinto dia, ou no dia que for o boleto a pagar aqui, ó. Por isso que a questão está falsa. Ó, a questão está falsa. E isso é regime de competência. Questão dificílima, gente, ó. 2014, prova de agente, viu? Muita gente fala, mas a prova vai ser fácil, porque o agente de Polícia Federal não é da área. Olha aí a questão, para derrubar mesmo. Então, ó, tema, regime contábil. Tema, regime contábil, tá? Muito cobrado, ó. Um dos temas mais cobrados, fatos e regimes. Quer dar uma ênfase nesses 2, 3 dias até a prova? Leia bastante fatos e regimes. Vai ter 2, 3, 4, 5 questões disso aí, tá? Aí ele continua. Ó, a apropriação, que é no final do mês, débito na conta seguro. E crédito na conta seguro a vencer, que é um passivo. Aí no mês de pagamento, que é o mês seguinte, débito na conta seguro a vencer, crédito na conta caixa e banco. Gente, é só você visualizar na sua casa. Você paga condomínio, por exemplo, ou sabe como é que funciona o condomínio, né? Se você mora em casa, né? Mas se você paga condomínio, você usa o mês inteiro, né? Aí no mês que vem, você paga o do mês passado, tudo bem? Nesse mês que você está usufruindo, no final desse mês, no mês de maio agora, você vai lançar na conta seguro, só que você vai chamar de condomínio, e na conta condomínio AVC. Você acredita, debita seguro, no caso condomínio, e credita condomínio AVC. Quando chegar no dia do boleto, que é no mês que vem, dia 10, dia 20 do mês que vem, aí você vai debitar na conta condomínio AVC, para zerar essa conta, porque você não está devendo mais, e creditar na sua conta caixa, conta banco, porque você só pode pagar com dinheiro. Beleza? Leve para o seu dia a dia, dá certo. Contabilidade é uma das matérias que mais você pode levar para o seu dia a dia, porque dá tudo certo, entendeu? Guardado as proporções. Próxima. Ele afirma: as entidades privadas sem fins lucrativos, quando recebem recursos referentes a convênios com a administração pública, exclusivamente para efeito de prestação de contas, devem adotar o mesmo modelo de plano de contas da União. Ele está querendo dizer o seguinte: as entidades sem fins lucrativos, como por exemplo o Hospital Sara, Kubitschek, ao receber dinheiro público por meio de convênio, contrato de gestão, etc., está obrigado a adotar o mesmo modelo de contas da União, ou seja, a contabilidade pública. Falso, gente, elas não devem, de novo, ou devem e podem. Eita, Marcelo está dizendo que está tudo passivo a descoberto. Olha, por um prisma, ter passivo a descoberto é a penúltima situação ruim. Ainda tem uma situação pior, que é quando você não tem mais nem ativo. Então você está ainda com ativo, hein? Você ainda tem ativo. Não está tão ruim assim não vem não, né? Olha só, para sua prova, muita atenção, pessoal. Assim, ó, vou até para a próxima página aqui, ó, o devem, tá errado. Ó. Por quê? Atenção, ó. Entidades privadas sem fins lucrativos podem utilizar o mesmo modelo, tá? Ah, mas nunca vai ser devem? Nesse caso, pode ser devem. Podem. Sabe por quê? Se tiver imposição dos órgãos de controle. Isso está na IBC
e no MCASP. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas da União falou assim, olha, Sara, eu estou achando que suas prestações de conta estão muito ruins, eu queria que você usasse a contabilidade pública para você prestar contas do que você fez do dinheiro. Aí sim, ela deve. Mas tem esse se, tá vendo? É um se. Se houver imposição, entendeu? Se não tiver o se, elas podem. E quando fala podem, esquece, viu, gente? Elas não vão usar nunca, né? Elas não vão usar nunca. Entendeu, pessoal? Vou fazer aqui um esquema aqui para vocês, ó. Contabilidade pública, CASP. Atenção, CASP. Quem tem que usar de forma obrigatória? Toda administração direta. Isso aqui pode ser cobrado na sua prova. Quase toda administração indireta. Quais são? Autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, como a Embrapa, por exemplo. Tá? Quem mais é obrigado a usar? É obrigado sem condição nenhuma. Tem que usar e acabou. São os fundos, são as agências reguladoras, e os consórcios. Essa galera toda tem que usar, tá? Ah, e quem é mais obrigado a usar? Conselhos profissionais, atenção, empresas estatais independentes, que fazem parte da administração direta, mas estão aqui abaixo, como Banco do Brasil, Caixa, e outras pessoas, como, por exemplo, as paraestatais. Mas, Paulo, você acabou de dizer que elas não devem, então elas não são obrigatórias? Opa, peraí. Elas devem, ou seja, são obrigatórias, se houver o quê? Imposição de quem? Dos órgãos de controle. Aí não tem escapatória. Entendeu? Agora, quem é facultativo? Não está obrigatório, é facultativo. Quem é facultativo? Conselhos profissionais, empresas estatais independentes, como Banco do Brasil, Caixa Econômica, e outras pessoas que do dinheiro público se utilizem. Mas, espera aí, elas são facultativas também? Sim. Quando não houver o quê? Quando não há imposição dos órgãos de controle. Aí vem a discussão geral, porque conselho profissional inclui a OAB. E a OAB, ela briga na justiça direto para não prestar contas como administração pública. Porque eles se auto-intitulam como uma autarquia independente, entendeu? Mas eu acho que sua prova, isso aqui cai mais em AFO, né? Para sua prova, isso aqui não vai entrar no mérito. É só saber que a OAB está aqui no meio e segue o baile, tá? O contador não vai entrar nesse mérito jurídico. Então não esquece, administração direta, indireta, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes, fundos, agências e consórcios, e, por imposição dos órgãos de controle, conselhos profissionais, empresas estatais independentes e qualquer outra pessoa que do dinheiro pega o dinheiro público. Agora, se não tiver imposição, aí eles passam para a fase de baixo, ó, que é a fase... Ah, saiu aqui. Mas eles passam para a fase do facultativo, sem ter imposição do Estado. Muito bem. Próxima. Estamos terminando, pessoal. Cabe aos tribunais de contas, olha só, cabe aos tribunais de contas procedimento suficiente de prestação de contas e instrumentalização do controle social, sendo-lhe facultado observar as normas técnicas e próprias da contabilidade aplicada ao setor público. Tá certo isso, pessoal? O Tribunal de Contas, quem usa a CASP de forma obrigatória? A administração direta. E onde é que está o TCU? Na administração direta. Quem manja aí direito administrativo, aquela parte de administração direta, indireta, descentralização, desconcentração, ajuda muito a entender essas perguntas aqui, tá? Essas perguntas da estrutura conceitual, já que isso aqui é a estrutura conceitual, tá? Então, claro que a resposta está muito falsa, tá vendo? Caça-erro aí, ó. Qual o caça-erro? Facultado. Não é facultado aos tribunais de contas, é facultado aos conselhos profissionais, às empresas estatais independentes e às outras pessoas chamadas de paraestatais ou outras pessoas de entidade privada, tá? Estrutura conceitual é o tema. Lembrando, administração direta, indireta, autarquia, fundação e empresa estatal dependente. Agências, fundos e consórcios, obrigatório. Administração indireta,
conselhos profissionais e outras são facultativos. Eu posso usar se eu quiser, salvo se houver imposição dos órgãos de controle. Então, todo mundo, no final das contas, pode ser obrigatório, tá? Mas tem uns que tem que ter essa imposição, tá? Tem que ter ali uma decisão colegiada de um órgão de controle dizendo que tem que ter esse uso, né, da contabilidade pública. Perfeito. Espero que eu esteja acrescentando bastante aí, tá, gente? Para que você chegue à prova e realmente o professor fica muito feliz quando você tá lá na prova, né? E lembra da gente, lembra do que a gente falou. Bem legal mesmo. Deixa eu ver aqui. Agora aqui, ó. Vamos lá. Próxima. Os conselhos profissionais estão entre as entidades que devem observar parcialmente as normas próprias da contabilidade do setor público. Então aqui ele colocou duas palavras-chave aqui, na verdade não é uma, é duas, né? Devem e parcialmente. Ou seja, parcialmente significa facultativo, né? Se eu não tenho que usar tudo, então é facultativo, né? Utilizando-as como ferramenta de prestação de contas, né? Para a sociedade do que fez com o dinheiro público. Instrumentalização do controle social é para você aperfeiçoar a cidadania do brasileiro, né? Para que ele tenha mais acesso às informações públicas. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado essa aqui, ó? Essa questão tem uma pegadinha muito forte, que é o seguinte, ó. Se os conselhos profissionais devem usar parcialmente no sentido de facultativo, tem que ter, pessoal, a expressão imposição dos órgãos de controle. Está faltando aí no texto. E nesse caso, a falta deixa a questão falsa. Porque quando eu falo assim, ó, devem fazer alguma coisa, até devem, viu? Sim, devem. Sim, devem. Podem? Sim, também. Então, deve, pode. O deve, sim, pode acontecer. Desde que haja o quê? Ó, imposição dos órgãos de controle. Vocês entenderam que é uma pegadinha isso aí? Bonita mesmo. Aí é o seguinte, ó, se devem utilizar, já não pode ser mais parcial, nem facultativo, né? Tem que ser total. Então a própria questão ela está confundido. Eu concordo que ela foi bem feita, viu? Porque gera muita dúvida no aluno, e a função do examinador é derrubar o aluno mesmo, não tem jeito, né? E ao mesmo tempo ela está se respondendo. Porque assim, se deve, já não pode ser parcial. Para ficar verdadeiro, teria que colocar alguma coisa aqui, né? Dizendo assim, não, deve usar, mas mesmo assim, ó, se ele colocar que devem por órgãos de controle, estaria errado parcialmente. Porque se o órgão de controle mandou ele utilizar, não é mais parcial, é total. Entendeu? Por isso que eu estou falando que a questão ela foi bem feita, porque ao mesmo tempo que ela está dificultando realmente o entendimento, a leitura, porque isso aqui tem que ser levado em consideração o dia da prova, tá, gente? Ser nervoso, nervosa, cansado, né, e tudo mais. Mas ele mesmo está se respondendo. Gente, se deve, não pode ser parcial, minha gente. Entendeu? Então nem precisaria, na verdade, a gente invocar essa ideia dos órgãos de controle. Basta você falar assim, se uma coisa você deve, não pode ser parcial, tem que ser total. Muito louco essa questão, viu? Para auditor municipal lá da minha cidade, ó, João Pessoa. Entendeu? Isso é para provar que todo paraibano é para rasgar tudo mesmo, é para torar mesmo, entendeu? A gente não é basculho, não. A gente Paraíba vai dominar o mundo. Então a questão dessa para auditor municipal de controle interno lá da prefeitura de João Pessoa. O cara tem que saber muito, meu amigo. E é o que vocês estão fazendo, estudando para chegar lá e saber muito. Porque assim, tem que chegar na prova na crista da onda. Se a prova cobrar menos, ótimo, entendeu? Tranquilo. Se cobrar mais, você está preparado. Então aqui, para ser auditor, tem que ralar. E é o que vocês estão fazendo aí.
Então, gente, a questão está falsa. Deixa eu limpar aqui. A questão está falsa. Também está falando da estrutura conceitual. Conselhos profissionais, empresas estatais independentes como o Banco do Brasil, Correios e outras pessoas privadas sem fins lucrativos, porque o Estado, em regra, não pode enviar dinheiro para pessoas com fins lucrativos, salvo subvenções, né? Podem estar acima de devem. Vamos pegar aqui esses verbos, vamos tentar aqui colocar na matemática. Toda vez que cai na prova, conselhos profissionais, empresas estatais independentes e outras pessoas que não sejam da administração pública, o podem está acima do deve. O pode é maior do que o deve. Sempre é assim. Tá? Ah, mas o deve ainda existe. Sim, se houver o QO, imposição dos órgãos de controle. Normalmente cai na prova TCU, tá? Mas pode ser CGU também. Então podem, se cair podem na prova, abra o olho, tem grande chance de estar certo. Se cair devem, tem grande chance de estar errado. Beleza. Próxima. No Brasil, a contabilidade pública não está, item 12 do edital de novo, né, a evidenciar de forma tempestiva os fatos ligados à administração orçamentária. Ó, tá vendo? Ó, falou público, ó, já aparece o quê? Ó, orçamentária. E a pessoa que não estudou isso achou que só era financeira, patrimonial e econômica. Aí fala, oh, não tem orçamentária não. É só o que tem na administração pública, pessoal. É a questão orçamentária, né? A questão do planejamento, da estimativa do que vai ser feito no ano que vem, tá? Gente, essa questão ela está errada. Por quê? Ó, toda vez que um dado contábil vai para um usuário, você, por exemplo, seja você servidor ou na função de cidadão, essa informação ela tem que ir com 6 qualidades, embora ela tenha 3 restrições. Quais são as 6 qualidades? É o RERE e o COVETECO. Relevância, representação fidedigna, compreensibilidade, verificabilidade, comparabilidade e tempestividade. Tempestividade é a simultaneidade. Uma das coisas mais importantes da contabilidade é você ser simultâneo do que você faz. Entendeu? Por exemplo, você quebrou um celular, você tem que dizer logo. Liga para a pessoa, quebrei o celular. Liga do outro celular, né? Quebrei meu celular. Você tem que ser tempestivo. Você não pode dar uma informação depois de 2, 3 dias, porque perdeu ali a essência, entendeu? E quais são as 3 restrições? É o MEC, tá? Materialidade, equilíbrio ou desequilíbrio, né, que é o que vale, e custo-benefício. Então, por isso que a questão está falsa. Ó. Só o não. Ó. O não, o sim, ou palavras que possam ser substituídas. E o devem e o podem nunca saem de moda. Não esqueçam, gente. O devem e o podem, e o não e o sim, ou palavras que podem substituir o sim e o não, né? O nunca, né? O nem, né? O sempre. Essas palavras estão sempre na moda. Porque isso aqui, gente, na hora da prova, passa batido mesmo. Porque está cansado, entendeu? Nervoso. Não é uma matéria que você tem tanto domínio. Está estudando agora, entendeu? Então você tem que ler. Primeira coisa importante, leia com humildade a questão, tá? Não leia com boçalidade, tipo assim, eu já estudei isso aqui. Que é isso? Eu vou errar a questão dessa? Eu já estudei isso aqui. Passei sábados e sábados estudando isso aqui. Esquece isso aí. Essa boçalidade assim de, eu sei, já entrou errado. Toda questão pede humildade. Leia com cuidado. Pode ser a questão assim, tipo assim, conceito de contabilidade, sabe? Coisa bem simples. Leia porque são essas questões que você não pode errar. Porque seus concorrentes não vão errar. Entendeu? Nem deixar em branco. Então, essa questão ela fala sobre estrutura conceitual de novo e, como eu falei, qualidade da informação, RERE e COVETECO, e restrições é o MEC. Ok? Qualidade da informação, RERE e COVETECO, e restrições é o MEC. Beleza? Bom, provado para você aí, encerramos mais uma aula, um aulão aí para a PF, para as carreiras policiais. Você que está nos assistindo aí depois, né? Isso aqui vai ficar aberto lá no YouTube para você rever quantas vezes você quiser. Pode nos seguir nas redes sociais, preferencialmente lá no Instagram.
terei o maior prazer de recepcioná-lo lá para te ajudar nessa empreitada, nessas e nas próximas, tudo bem? Você que está aí ao vivo com a gente, muito obrigado por dedicar aí esse tempo, pela confiança, pelo carinho, né, das mensagens. Fico muito feliz de você nos seguir aí nas redes sociais também e por nos seguir aí nesses aulões. Fico muito feliz. A gente, professor, fica muito grato. Queremos que você, domingo, saia muito feliz da prova, com confiança, vá para a prova com confiança, que vai dar tudo certo. E uma coisa importante, contabilidade, pessoal, é difícil para todo mundo, tá? Às vezes você pode estar se achando assim, nossa, contabilidade foi feita para mim derrubar, tá? Para me deixar no chão. Não, gente, contabilidade foi feita para causar discórdia no mundo, entendeu? Então, contabilidade é difícil para todo mundo, tá? Então, vá para a prova com a mentalidade que contabilidade não foi feita para você, foi feita para todo mundo. Então, você vai lá e coloque seu melhor, que vai dar tudo certo, beleza? A gente se vê aqui amanhã, às 20 horas, será a nossa última aula com dicas finais, marotas, importantes, fidedignas para a sua prova de concurso. Conto com sua audiência e se você puder replicar o link para assistir a aula, eu fico muito feliz também. E daqui a pouco nós vamos ter aí nosso link, né, dessa aula já disponível para você revisar aí na madrugada inteira. Entendeu? Comendo